Fala galera, tudo beleza? Tudo show de bola? Meu povo, vamos estudar aqui o que é fluência em dados. Qual que é o conceito de fluência em dados? Quais os elementos dessa disciplina ou desse termo, dessa área, digamos assim, de estudo? Então olha só, fluência em dados, a parte conceitual. De forma geral, pessoal, né, no mundo organizacional, só para contextualizar um pouco, né, é que, querendo ou não, em praticamente qualquer organização, diria que se não em todas as organizações, sejam elas públicas ou privadas, o principal meio de comunicação, o principal meio de convencimento são os dados. São os dados. Então, as decisões, as ações empresariais, a definição de objetivos, tudo é traçado com base nos dados. Com base nos dados que são levantados, processados e analisados. Então, o valor dos dados na organização, nas organizações de modo geral, eles vêm sendo reconhecidos cada vez mais ao longo dos tempos. Antigamente se prezava muito mais por outras coisas, né? Você pegava lá em Revolução Industrial, era muito melhor ter máquinas eficientes. Agora não, nas organizações modernas, você ter boas análises de dados vão permitir trazer para aquela organização vantagens competitivas. Porque com base nesses dados, que os gestores, os colaboradores vão conseguir tomar suas decisões e até mesmo realizar suas ações, embasado nesses dados que as organizações têm acesso. Só que assim, não é tão simples, não é tão direto se comunicar com base em dados. E aí surge justamente esse termo de fluência em dados. O que é fluência? Se a gente pegar uma linguagem, uma língua, um idioma, você ser fluente no idioma inglês é você conseguir se comunicar muito bem naquela língua, naquele idioma. Então você conseguir comunicar para uma audiência utilizando aquele idioma. Aí você é uma pessoa fluente em inglês, por exemplo. Ou em qualquer outro idioma possível, japonês, etc. Fluente em dados é a mesma coisa. É você conseguir se comunicar, conseguir, passar uma ideia, conseguir argumentar com base em dados. Então é falar a linguagem dos dados. Então fluência em dados, resumidamente, é falar a linguagem dos dados. Só que existem algumas competências, existem algumas habilidades que são definidas ou que são requeridas quando a gente está falando em fluência em dados. Mas de modo geral, quando que se fala que alguém é fluente em dados? Quando ela consegue construir um diálogo, quando ela consegue comunicar com a audiência com base em dados. E não somente com base em intuição, e não somente com base em qualquer outro elemento, mas sim basando essa comunicação nos dados disponíveis, nas análises realizadas desses dados. Beleza? E aí, nesse contexto, então, nós temos o termo fluência em dados. E aí, pessoal, o termo fluência em dados, tá? Às vezes ele é traduzido aí do termo data fluency, e às vezes também ele é traduzido do termo data literacy. Tá? Tecnicamente, há uma pequena diferença entre esses dois termos em inglês. Porque o data literacy seria a alfabetização em dados. Então seria como se fosse um nível a menos do que a fluência. Você ser alfabetizado em dados. E a fluência é você ser fluente. Mas de modo geral, esses dois termos eles são traduzidos indistintamente. Tá? Então eles são traduzidos para fluência em dados. Ou às vezes você pode encontrar também como alfabetização em dados. E aí nesse termo, nesse conceito, então nós temos que é a habilidade. O que é uma pessoa ser fluente em dados ou uma organização ser fluente em dados? É ter a habilidade de acessar os dados, de trabalhar com esses dados, de analisar
e de argumentar com base em dados. E não com base em intuição. E não com base em outras decisões aleatórias. Não. É basear o seu discurso, a sua comunicação, a sua tomada de decisão nos dados disponíveis. Então isso é fluência em dados. Então a fluência em dados, ela é formada, preste atenção aqui, ela é formada com base em 4 habilidades ou 4 competências. Quais são essas 4 competências? Primeira, né? Ler os dados. Primeira coisa que você tem que saber é ler dado. Se você não souber nem ler os dados, como é que você vai argumentar com base neles? Então, o primeiro passo, primeira competência de alguém ou de alguma organização fluente em dados é a leitura. É a capacidade de entender o que são os dados. Entender o que eles representam. Que aspecto do mundo real eles representam. O que eles significam. Senão fica um monte de coisa ali que ninguém sabe ler. Então a primeira competência da fluência em dados é a capacidade de ler. De se alfabetizar naquilo. Quando você é criancinha, você vai lá para poder você começar a entender as coisas, você vai ler. Você vai aprender a ler, né? Você vai aprender a ler. É um dos primeiros passos no mundo escolar. Aqui na fase de fluência em dados não é diferente. Um dos primeiros passos é você entender aquele mundo. Saber ler, saber olhar para aquilo e dizer, olha, isso aqui significa isso, aqui representa um conjunto de métricas organizacionais, isso aqui representa, né, a evolução das vendas da organização. Primeira coisa, você tem que saber ler aquilo. Tem que saber ler aquilo ali. Beleza? A segunda competência, uma vez que você já sabe ler os dados, é trabalhar com esses dados. E aí o que está incluso em trabalhar com eles? Beleza, você sabe ler, você sabe o que são os dados, você sabe o que eles representam. Você precisa conseguir trabalhar com esses dados. Seja criando novos dados, seja adquirindo dados de outras fontes. Às vezes os dados que você precisa dentro da organização não estão ali internamente na sua organização. Estão em outros locais. Você vai precisar, às vezes, adquirir esses dados de outras fontes. Então, essa capacidade tem a ver com trabalhar com esses dados. Limpar os dados, meu povo. Por quê? Porque nem sempre os dados, né, eles são coisas brutas. Eles não foram tratados. Eles não foram processados. Eles não foram organizados. Então, você vai trabalhar com ele fazendo limpezas. Às vezes, tem um dado que tem ruído. Às vezes, tem um dado que está faltando informação, faltando coisa. Aí você vai ter que complementar. Às vezes, você vai ter que padronizar isso. Então, todo um processo de trabalho em cima desses dados para organizá-los, né, para deixá-los numa forma melhor para a próxima competência, que é analisar. E gerenciar esses dados. Né? Tem que também organizar onde é que esses dados vão ficar armazenados, como é que eles vão estar relacionados. Todas essas capacidades têm a ver aí com o trabalhar com os dados. A terceira competência é a competência de analisar esses dados. Beleza, eu li, eu consigo saber o que é que eles são, eu consigo saber o que é que eles representam. Eu trabalhei para melhorar esses dados, ou para adquirir, ou para limpar, ou para organizar. E agora eu preciso analisar. Eu vou pegar esses dados de várias fontes, eu vou filtrar dados, eu não quero todos os dados do mundo, eu quero apenas uma parte deles, para o meu contexto específico. Então eu vou selecionar, eu vou filtrar os dados, eu vou ordenar, às vezes eu quero dados que representem só até um determinado nível. Eu vou agregar dados, pegar dados de várias fontes, ou dados que estão muito detalhados, e agregar isso, porque aquele nível de informação é o que é interessante para mim. Por exemplo, você pode dar dados lá de vendas por minuto. Você não quer venda por minuto, por exemplo, você quer vendas por dia. Então, ao invés de você pegar aqueles dados de venda por minuto, você vai agregar isso e colocar a venda por dia. Porque para a sua análise, não é importante ter dado de venda por minuto, você quer o venda por dia. Comparar, você pode comparar com outros dados em outros momentos, ou até mesmo dados de outras organizações, fazer um benchmark
fazer uma comparação e realizar outras operações analíticas. E aí existem várias ferramentas, várias sistemáticas para se fazer análise de dados. Num contexto maior, você pode estar falando aqui de mineração de dados, data mining, você pode estar falando aqui de big data, você pode estar falando de usar machine learning, você pode estar falando de processamento de linguagem natural. Você tem diversos elementos, diversas sistemáticas de fazer análise de dados. Mas conceitualmente, fazer análise de dados é isso. Eu pegar aqueles dados que agora eu li, que estão organizados, e eu pensar em cima deles. Opa, peraí, onde é que eu quero chegar? Para chegar nessa, fazer isso daqui, eu tenho que agregar dados, por exemplo. Eu tenho que filtrar, eu não quero dados todos. Eu quero avaliar as vendas da minha filial. Então eu vou pegar, às vezes, as vendas da organização como um todo e vou filtrar só da minha filial. Mas aqui os dados que eu tenho, eles são vendas diárias. Mas eu não quero as vendas diárias, eu quero as vendas mensais. Porque eu quero evoluir mês a mês para entender a sazonalidade das coisas. Então eu olho ali e faço a agregação. Eu posso comparar, a minha filial está vendendo X, está tendo um crescimento de vendas X. Será que as outras filiais estão tendo esse mesmo crescimento? Porque aí, com base nessa comparação, eu consigo dizer se a minha filial está crescendo mais, menos, ou para e passo com as demais. Se a minha está crescendo menos, eu vou tomar uma decisão. Opa, o que é que as outras filiais estão fazendo para crescer mais do que a minha? Se ela está crescendo mais, de repente, né, dependendo do contexto, eu vou repassar a informação para as outras filiais. Se está crescendo para e passo, beleza, eu sei que eu estou dentro do rumo da organização. Então eu também faço essas análises comparativas de dados. Beleza? Show de bola? E por fim, tudo isso vai dar um embasamento para o diálogo. Vai dar um embasamento para uma comunicação realizada com base em dados. Uma argumentação com base nos dados. Se você sabe ler os dados, se eles estão organizados, se você analisou, agora você consegue comunicar uma mensagem para um determinado grupo de pessoas, comunicar uma mensagem para uma audiência, apoiando a sua comunicação nos dados e não simplesmente na sua intuição. Se você sabe, se você chegou na conclusão, na análise, que a sua filial está vendendo menos ou está crescendo menos ao longo dos meses do que as outras filiais, você vai comunicar, olha, está tendo aqui um crescimento menor, eu analisei isso, com base nesses dados, e a gente vai ter que tomar uma medida X. Vai ter que, de repente, visitar essas outras filiais para entender que melhorias eles estão implementando. E você consegue fazer uma comunicação. Mas não é simplesmente da sua cabeça chegar para a sua audiência e dizer, olha, eu acho que a minha filial está crescendo menos. Não. Você tomou você fez, né? Você está fazendo uma argumentação com base em uma análise de dados. Isso traz muito mais confiança para o discurso. Tem muito mais confiança para o discurso. Perfeito? Show de bola? Então, pessoal, esse é o nosso conceito de fluência em dados. Então, para uma pessoa, uma organização ser dita fluente em dados, ela precisa dessas 4 competências. Fazer a leitura dos dados, entender o que é que eles são, o que é que eles representam, trabalhar com esses dados, analisá-los e argumentar com base neles. Em resumo para vocês, é essa imagem aqui, ó, que nós temos então das competências. Ler, trabalhar com eles, analisá-los e argumentar com base nesses dados. Então isso é uma definição da fluência em dados. Perfeito? Nós temos algumas outras definições, né? Esses conceitos, eles, logicamente, que cada autor vai trazer uma série de definições. Mas se você entende, de forma geral, o que é que significa o conceito, você consegue derivar as outras definições. Então, se porventura na sua prova cai uma definição com palavras um pouco diferentes, se você entende o conceito, se você entende a sistemática, as competências, as habilidades, você consegue derivar. Então veja só aqui em outra definição. A fluência em dados é a capacidade de ler, escrever e comunicar dados em um contexto, incluindo a compreensão das fontes, dos métodos analíticos, métodos de análise e das técnicas aplicadas, além da capacidade de descrever o uso, a aplicação e o valor dessa aplicação. Então
Ele ampliou aí um pouquinho aquela definição ali, mas basicamente ele diz o seguinte, olha, você tem que ler, escrever, comunicar os dados, você tem que entender as fontes, você tem que entender os métodos de análise, e você tem que dizer para que aqueles dados servem. Basicamente é isso que diz a definição. Tá? Então, mais uma definição aí para ficar ligado aí. Beleza? E nesse contexto de fluência em dados, na busca de fluência em dados, nós podemos falar numa organização dirigida ou orientada a dados. Organização, né? Data driven. E essas organizações, como os dados, né, são a linguagem que vai ser utilizada para essas novas organizações, então basicamente qual que é o grande foco delas? Transformar os conceitos de dados, transformar os dados que elas têm, os conceitos complexos, em ações. Então tomar decisões, realizar ações com base numa análise de dados eficiente e eficaz. E aí nessas organizações, então, nós vamos ter a aplicação de pessoas, processos e tecnologias para extrair valor desses dados. Para transformar esses dados em algo de valor, numa tomada de decisão lá na frente. Porque o dado, se ele está só ali, ninguém fala a língua deles, ninguém entende, eles não servem para praticamente nada, a não ser para ocupar espaço de armazenamento. Agora, a partir do momento que alguém, uma organização, consegue extrair valor dali, consegue, com base naqueles dados, fazer uma boa análise, consegue, com base naqueles dados, direcionar ações para cumprir os objetivos organizacionais, aí sim, esses dados têm alto valor. Beleza? Meu povo, seguinte, embora nós estamos falando aqui, olha, aqui, a organização orientada a dados, data driven, dirigida a dados, ela direciona pessoas, processos e tecnologias. Vocês estão vendo que tecnologia é apenas um dos componentes que vai ser gerenciado para essa organização extrair valor de dados? O que eu quero dizer com isso? Que a comunicação com base em dados, ela não é um problema simplesmente tecnológico, não. Não é só ter a melhor ferramenta de TI que você vai conseguir ter uma organização orientada a dados, não. Muito mais do que isso. A comunicação dirigida a dados, ela é dita um problema social. Ela vai além da própria tecnologia. Por isso que ela inclui pessoas. Por isso que ela inclui processos. Então, antes, as organizações, né, quando a gente começa a ter muita coisa de tecnologia, as organizações tinham foco, basicamente, de atender a área de TI. De atender com dados, com informações, a área de TI. Hoje não. As organizações entendem que os dados são ativos organizacionais. Devem ser compreendidos por todos dentro da organização, e não só pelo pessoal de TI. Inclusive, esse é um dos grandes motivos de cobranças desses conteúdos, né, em concursos aí, que não são para cargos específicos de TI. Porque não é só o pessoal de TI que tem que entender dados. Não é só o pessoal de TI que tem que saber fazer análise de dados. Não. O pessoal, às vezes, da área finalística tem que saber analisar. Ou, pelo menos, o quê? Conseguir interpretar. Conseguir entender aquela comunicação. Porque se a comunicação com base em dados, ela traz uma série de benefícios, uma série de vantagens, então não só o comunicador tem que saber falar a linguagem dos dados, mas o receptor, né, também tem que entender. E é por isso a importância desse tema. Quais que são as vantagens? Né? Quais que são as vantagens da fluência em dados? Como eu falei para vocês aqui no comecinho, se você é fluente em um idioma, você consegue se comunicar naquele idioma. A fluência em dados da mesma forma. Os colaboradores organizacionais, eles vão conseguir comunicar naquela linguagem. Eles vão se compartilhar ideias com base em dados. Se a organização é fluente em dados, então os colaboradores são conectados com base em normas, processos, ferramentas.
Os colaboradores que são fluentes em dados, eles vão ser capazes de entender esses dados, de interpretar, de saber onde é que eles estão disponíveis, e se estão, e como que eles usam, para fazer as suas atividades diárias. A fluência em dados, presta atenção, ela rejeita a ideia de que apenas pessoas específicas podem acessar informações. Não. Se uma organização deseja ser fluente em dados, ela precisa ampliar o acesso a esses dados. Não só colocando aquela capacidade, aquela habilidade na mão da TI, mas além disso. E as empresas, então, uma vez que a organização, uma vez que os colaboradores conseguem se comunicar com base em dados, então a organização sobe de patamar. A organização eleva o seu valor, porque ela toma as decisões mais assertivas, de modo geral. Beleza? Show de bola? Galera, nós temos, ainda em relação a essa parte conceitual, essa parte de definição de fluência em dados, nós temos um autor, que é o Jordan Morrow, que ele definiu quais são os 8 pilares fundamentais, os 8 pilares importantes que devem ser avaliados quando uma organização quer ser fluente em dados, quando uma organização deseja se tornar fluente em dados. Então é importante, a gente entender quais são esses 8 pilares. Principalmente aí, considerando que banca de concurso gosta de cobrar as coisas que tem listas. Então vamos lá, 8 elementos ou pilares importantes. O primeiro elemento, o primeiro pilar, estratégia de dados e analytics. A organização, ela tem uma missão, ela tem uma visão, ela tem uma série de objetivos estratégicos definidos. Um rumo para seguir, um direcionamento para seguir, uma diretriz. E aí, os dados, eles têm que entrar nesse contexto para auxiliar a organização, obviamente, a cumprir esses objetivos organizacionais. Cumprir esses objetivos organizacionais. Porque não adianta de nada, e isso às vezes é muito comum, uma organização chegar a investir em uma série de ferramentas, capacitar uma equipe, comprar plataformas caríssimas, mas não tem nem mesmo uma estratégia desenhada para onde é que ela quer ir. Então como é que você compra uma ferramenta, como é que você gasta com capacitação, como é que você desenvolve ou compra uma plataforma se você não sabe para onde é que você quer ir? Então a primeira coisa tem que definir sua estratégia organizacional. Uma vez que você definir essa estratégia organizacional, agora você vai pensar em qual que é a estratégia de dados para que esses dados sejam convertidos no futuro em ação e essas ações auxiliem a organização a cumprir os objetivos definidos. Tá? Então, esse é o primeiro conceito, o primeiro pilar da fluência em dados. Segundo pilar, segundo elemento, é o da ciência de dados. Um dos principais desafios da fluência em dados é conseguir explicar os algoritmos de inteligência artificial. É uma parte técnica do conteúdo. Querendo ou não, É uma parte técnica do conteúdo. Então, se a pessoa não é da área de TI ou não teve contato com aquilo, então, logicamente, que vai ter uma certa barreira de comunicação inicial para as pessoas conseguirem entender como é que funcionam os algoritmos, como é que eles trabalham para, dado um conjunto de entradas, gerar um conjunto de saídas. Então esse é um grande desafio, mas ele deve ser difundido dentro da organização. Isso aqui, olha só, essa aula aqui, ela é um grande exemplo de que isso aqui é realmente um pilar da fluência em dados. Porque se a organização pública está cobrando esse conteúdo, significa que ela já deu um passo em relação a isso. Porque ela quer que você, antes de entrar na organização, já tenha um entendimento prévio, obviamente. Você não vai ser um especialista, não vai ser um cientista de dados. Mas você já tem ali pelo menos um entendimento prévio de como é que as coisas funcionam. De como é que funcionam os algoritmos, de como é que funciona o modelo de análise de dados, de quais são os resultados gerados. Aqui, por exemplo, eu coloquei um exemplinho simples de uma árvore de decisão. Será que eu vou para a praia? Depende, se tiver sol,
talvez eu vá. Se tiver vento, talvez eu vá ou não, né? Se tiver vento, eu não vou. Se não tiver, eu vou. Se não, se tiver sol, eu não vou, nem vou, né? Então, um modelinho simples aqui, obviamente, para simplificar, mas existem vários modelos que são pilares fundamentais para que uma organização seja fluente em dados, né? Para que a organização seja fluente em dados. Terceiro pilar, elemento, é a visualização de dados. Vai ajudar o que? A simplificar e dar visibilidade. Não adianta de nada os dados estarem disponíveis se eles só, como a gente falou, se eles só são entendidos pelo pessoal específico, pelo pessoal técnico. Não. Temos que ter capacidade, temos que ter ferramentas capazes de simplificar, de dar visibilidade aos produtos de dados de uma forma mais intuitiva, para que, né, mais facilmente aquele cliente, aquele usuário, aquele colaborador consiga extrair dali informações relevantes e depois aplicar aquilo no seu trabalho. Tá? Então é dos pilares fundamentais também. Sem boas ferramentas de visualização, muito dificilmente a fluência em dados vai se expandir por toda a organização. Se você não tem boas ferramentas de visualização, talvez vai ficar mais restrito ao pessoal técnico. E não é isso que as organizações querem. As organizações querem que todos os colaboradores consigam ser fluentes em dados em maior ou menor grau. Que consiga ler, que consiga trabalhar com esses dados, que consiga analisar e que consiga argumentar com base neles. Executivo de empresas. Isso aqui a gente poderia chamar também de patrocínio da alta administração. Patrocínio da alta administração. É o apoio da gestão executiva. Pessoal, qualquer grande iniciativa em uma organização, ela requer que o pessoal de cima, ela requer que a alta administração, que o alto escalão, que o board administrativo patrocine aquilo. Ela requer que quem está em cima direcione e invista. Não só investir em termo financeiro, no projeto de fluência em dados, como também ser uma própria pessoa, liderar pelo exemplo. Ser também uma pessoa fluente em dados. Isso vai direcionar os esforços aí para que os demais colaboradores consigam tomar decisões com base em dados. Se a alta gestão não apoia isso, muito dificilmente uma organização vai conseguir ser fluente em dados. Então, digamos assim, que seria um grande pré-requisito. É um pilar fundamental. A cultura organizacional também é um dos fatores, né, que aparece muito em qualquer grande iniciativa dentro da organização. Tornar a cultura de uma empresa, de uma organização data-driven, de uma organização dirigida a dados, tem um certo esforço. Requer um esforço para fazer com que aqueles colaboradores quebrem o paradigma anterior. Isso pode ser uma barreira. Se os colaboradores, né, não estão abertos a essas mudanças, se a cultura organizacional não permite isso, pode ser uma barreira para utilizar estratégias de influência em dados. Então tem que se tratar isso em âmbitos diversos da organização, seja no âmbito operacional, seja no tático, até o nível estratégico. Tem que se mudar essa cultura, tornar essa cultura mais presente ali dentro da organização. Um outro pilar bem interessante é o da qualidade dos dados. Qualidade dos dados. Pessoal, se os dados que estão ali para serem lidos, trabalhados, analisados e argumentados não forem bons, o que decorre dali é ruim também. Se os dados são sem qualidades, eles não vão gerar decisões confiáveis. Então tem lá uma frase do George Fuchs, da IBM, que ele diz o seguinte: garbage in, garbage out. É o Giggle. Ou Giggle. O que é isso? Lixo entra, lixo sai. Se os dados de entrada para trabalhar, para analisar, para processar são ruins, o que é que vai sair no final? Coisa ruim, lixo. E se essa informação é lixo, ela não gera credibilidade.
E se não gera credibilidade, lógico que todo mundo vai ser resistente a tomar suas decisões, a argumentar com base no que está ali. Bem óbvio isso, né? Então tem esse princípio que é o Giggle, e traduzido aqui, né, seria lixo entra, lixo sai, Léus. É a tradução mais livre, beleza? Sétimo pilar, sétimo elemento é o da governança de dados. Estrutura de governança, aí sim tem muito a ver, né, com a alta gestão da organização, digamos assim. Mas é a definição de estruturas, de controle, de direcionamento, de diretrizes para se implementar aquilo que se deseja. No caso da governança de dados, é uma estrutura, uma série de controle de mecanismos, de diretrizes para que a organização trabalhe com dados. Isso gera o quê? Gera confiança e segurança de que os dados podem ser utilizados. Se tem um corpo, uma organização para isso, então aquilo ali aumenta a credibilidade. E essa estrutura de governança, ela permite saber, ela permite conhecer o ciclo de vida dos dados, desde a sua ingestão até o seu descarte. Permite garantir se os dados estão atualizados ou não, se eles estão acessados tempestivamente, se eles estão disponíveis, se as pessoas têm autorização. Então, uma série de mecanismos que vai ser criado dentro de uma organização desse tipo. E, por fim, o oitavo elemento, o oitavo pilar, é o da ética e regulamentação. A fluência em dados, ela tem que ter a preocupação também aí do entendimento dos dados. Se eles estão sendo usados de forma ética, de forma não ética. Tem que dar às pessoas alguma base para que elas consigam avaliar se a decisão com base naquele dado está ética ou não. No contexto aqui, né, pessoal, a gente tem um exemplo claro, que é a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Porque ela vem para regular e para proteger os dados dos indivíduos. Então as empresas vão ter que se adequar para a LGPD. Para a LGPD, para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então está dentro desse elemento, dentro desse pilar. Beleza? Então é importante a gente entender que tudo isso, né, direciona, tudo isso é fundamental para que uma organização seja considerada fluente em dados. Então são 8 pilares. Estratégia de dados e analytics, cultura, né? Executivo de empresa, visualização de dados, ciência de dados, ética e regulamentação, governança de dados e qualidade de dados. É importante ter uma noção desses pilares. Beleza? Por fim, ainda nessa parte introdutória conceitual, o que nós temos, né, de estrutura de organização ou de modelo organizacional para a fluência em dados? Então nós temos um modelo aqui, pessoal, que foi do Geminani, é um dos autores aí que trabalha a fluência em dados, né? Ele tem lá o livro Empoderando as Organizações com Fluência em Dados. E ele traz esse modelinho aqui, né? Para a fluência em dados. Então vamos entender esse modelo, tá? Então, para que as organizações... Deixa eu colocar maior na tela, né? Para vocês conseguirem ver aqui. Não, tá beleza, tá beleza aqui para ver. Então, para uma organização conseguir atingir seu potencial de influência em dados, os autores aí colocaram, Geminiani e outros, né? Eles colocaram esse modelinho aí, ó. Então esse modelo ele tem 2 dimensões. Nós temos aqui uma dimensão horizontal, onde nós vamos ter o nível individual e o nível organizacional, e nós temos uma dimensão vertical, que nós temos o consumidor e o produtor, tá? Então é basicamente isso daqui. E aí, no cruzamento dessas dimensões, nós vamos ter o consumidor de dados, o autor de dados, a cultura da fluência e o ecossistema de produção. O ecossistema de produtos. Quem que é o consumidor de dados? O consumidor de dados é aquele indivíduo que é capaz de entender, que é capaz de extrair significado dos dados. Lembra que eu falei que não é só o cara que está criando dados, às vezes, que está sendo capacitado, não. As outras pessoas da organização precisam entender, porque não adianta de nada ter lá uma super equipe geradora de dados se as pessoas do outro lado não entendem. Então eu preciso também capacitar os consumidores de dados. Eles têm que saber ouvir, têm que saber participar, eles têm que saber analisar, eles têm que saber comunicar com base em dados, para saber qual que é a origem dos dados,
o que eles representam, o que ele pode aprender com esses dados. Tem algum insight? Ele pode contextualizar, ele pode comparar. E o que ele pode fazer com isso? Como que ele pode agir com base naqueles dados? Do outro lado, o autor de dados ou o produtor de dados, né? Ele vai trabalhar os dados brutos e vai fornecer os dados de maneira mais intuitiva. Aquelas ferramentas de visualização, por exemplo, né? O produtor pode ali, pegar os dados brutos e fornecer as coisas de forma mais intuitiva para que o consumidor consiga ter um trabalho mais simplificado de analisar. Isso é no nível individual, mas no nível organizacional, nós temos o ecossistema de produto de dados. Aqui vai ter uma série de padrões, de ferramentas, de processos organizacionais que vão permitir o fluxo de informações e o compartilhamento desses dados para que a organização consuma, para que os demais interessados consumam. E aí, por fim, na cultura de influência em dados, é quando a empresa vai se desenvolvendo, quando a empresa vai conseguindo fazer essa comunicação fluir. Comunicação dos produtores para os consumidores. E é óbvio que nós temos que ter pessoas que consigam comunicar com base em vocabulário comum, com base no entendimento dos dados. Então nós temos essas organizações aí, beleza? Então esse é um modelo aí básico, né, de fluência em dados. Perfeitamente? Show de bola? Meu povo, então nós vimos aqui a parte mais conceitual de fluência em dados. O que é, quais são seus elementos e um exemplo aí de modelo, né, para a fluência de dados organizacional.